Olá, eu sou o Robélio, seja bem-vindo ao podcast Voz Afro, seu podcast semanal onde falamos sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro e também sobre as vivências de sucesso e os perrengues que a comunidade enfrenta. E hoje a gente está recebendo aqui novamente a pessoa que mais esteve aqui no nosso podcast. Da última vez, né? Que bom, da última vez causou polêmica. Sim. Falou que quem convida tem que pagar a conta mesmo, que camisa de futebol não é camisa pra sair. Eu falei, na verdade, camisa de time não é roupa. Que não é roupa, tá? É um pouquinho pior ainda, que nem roupa é. E, Luz, pra quem não te conhece ainda, assim, quem nunca viu o nosso podcast, tá aqui agora de paraquedas. Fala um pouquinho da Ludmilla e da Empoderamento Contábil. Oi, Robélio, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui de novo. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre finanças, contabilidade, empreendedorismo, de um jeito leve, de um jeito descomplicado, principalmente humanizado, e ter a oportunidade de, assim, tocar em assuntos que são polêmicos, que são sensíveis, mas que são muito necessários da gente falar e que são muito presentes no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, meu agradecimento mais uma vez à equipe Podcast Voz Afro, essa produção maravilhosa que faz esse projeto super bacana acontecer, e que bom que a gente continua se fortalecendo. Sim, claro. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ludmilla da Silva Rastenreiter, sou contadora, sou especialista em finanças para micro e pequenas empresas, sou educadora financeira, empreendedora social e criadora da Empoderamento Contábil, que é o primeiro negócio de impacto social do país com foco nessas áreas que eu comentei: contabilidade, finanças, gestão empresarial para micronegócios periféricos liderados por mulheres. Normalmente eu falo, seja bem-vindo e tal, no início eu nem falei, você é tão de casa aqui, que eu até esqueci de falar, seja bem-vindo, assim, tão Obrigada. De casa que é. Como eu falei na última vez, você falou, deixou aquela frase no final aqui, no meio do podcast: quem convida, paga. Isso. E isso reverberou de um jeito, porque viralizou, a gente recebeu mensagem, né? no Instagram, eu compartilhei no grupo de família, e foi 1h30 de discussão. Mensagem atrás de mensagem. Nossa Deus, 1h30 de discussão. Sempre tem alguém que manda um áudio comentando. Até que não teve não, mas teve muita mensagem. No estúdio causou um burburinho na hora. Mas e aí, não tem grana pra pagar, como é que faz? Então, eu lembro que no final do primeiro episódio, eu deixei essa deixa redundante, assim, eu lembro de ter, né, dado essa deixa. Aliás, se você não assistiu o primeiro episódio, assista, tanto no canal do podcast Voz Afro, quanto no canal da Empoderamento Contábil no YouTube, tá imperdível. Mas eu lembro que a gente, acho que uma das últimas frases do primeiro episódio era essa pergunta, né? Se você tá afim de ver o mozão, o crush, tá sem dinheiro, quem convida paga, como é que você faz? No primeiro episódio, a gente falou muito sobre a importância de se conversar sobre dinheiro e de, principalmente, se naturalizar a conversa sobre dinheiro, claro, mas perrengues financeiros que a maioria das pessoas vão passar. É certo isso. E quando você tá com saudade de alguém especial, eu acho que a sinceridade é fundamental. E existem várias formas, né, de você estar junto dessa pessoa que você quer tanto ver. Então, acho que é importante você bater a real, dizer que dá para fazer um passeio mais simples, tomar um sorvete. Geralmente, passeios em lugares abertos custam o mínimo possível. Então, dá para passear num parque, ir à praia, sabe? Ou convidar para um jantar, comer um fundi em casa. Se tiver frio, né, por exemplo. Mas o que não dá é para você se endividar. E geralmente, quando se gasta demais para encontrar alguém, seja um crush, um mozão e tal, é bem possível que você vai acabar ficando com raiva dessa pessoa depois, quando você tiver que pagar o boleto do cartão de crédito ou o cheque especial. Sendo que, na verdade, essa responsabilidade por ter gasto mais do que deveria, ela é sua, né? Sim. Então, eu acho que já é um bom caminho. Exato. O papo de hoje é se é possível viver bem ganhando pouco. Sim. Antes da gente responder essa pergunta... Pergunta complexa, polêmica sim. Também. Qual é a definição de viver bem para você? Isso, era exatamente por aí que eu iria começar. Eu acho que é interessante responder essa pergunta pensando ou convidando a gente mesmo para refletir
Quanto é ganhar pouco, se a gente vive num país em que o salário mínimo foi ajustado agora em maio para R$ 1.320, 51% da população é considerada classes C, D e E, né? E a expectativa para que essas pessoas que são consideradas classes C, D e E se tornem classes D e E, se torne classe C ou classe B seria a partir de 2030. A gente vai falar, eu trouxe aqui uma colinha para a gente falar um pouquinho sobre quanto exatamente seria essa renda para cada classe social. Mas para mim, Ludmila, acho que viver bem é tendo consciência de quanto eu ganho, de quanto eu gasto e utilizando da melhor maneira possível os meus recursos financeiros. Tem algo que me traz muito prazer, assim, eu acho que a Empoderamento Contábil foi um transbordar e um despertar para eu começar a colocar em prática, de forma profissional mesmo, esse prazer que eu tenho, que é compartilhar o conhecimento que eu conquisto, que é compartilhar meus saberes. Sim. Então, se eu puder ir influenciando as pessoas à minha volta, seja da minha família, da minha comunidade, ou também através do meu trabalho, né, ganhando para isso, por que não? Claro. Gostamos de ser remunerados. Que é você ter ciência exatamente de quanto você ganha, de quanto você gasta, de que forma você poderia comprar, adquirir coisas gastando o mínimo possível ou não gastando absolutamente nada. E eu acho que seria interessante a gente começar por aí. E aí você falou do gastar o mínimo possível. Sim. A gente falou também no episódio passado, foi acho que o 77, foi para 77, foi com você? Não, 76, não, 77, foi 77. Comigo, foi. O de estreia na TV foi 7,6. 7,6? 7,6. Eu tô bem perdido acho que sim. Aqui. 7,6 ou 7,7? Enfim, 7 alguma coisa. Tá tudo certo. E você comentou lá e reforçou, né, que camisa de time não é roupa. Você também gosta, né, de assuntos polêmicos. Não, na verdade não. Na verdade eu quero dizer o seguinte. E a gente ouviu aqui no estúdio mesmo, assim, mas como assim não é roupa? Durante a gravação, o pessoal já começou a se manifestar aqui. R$300 na camisa, como não é time, não é isso e tal. E aí, voltando a essa questão de uma camisa de R$300, por exemplo, a gente entra na questão do consumo. E a gente tem muito aquela coisa do eu mereço isso. Sim. E assim, eu trabalho tanto, de segunda a sábado, de domingo a domingo, e não posso tirar R$300 do meu orçamento para comprar a camisa de futebol, por exemplo. Me dá esse mimo, assim. Sim. A gente ouve muito isso nessa questão. Aí entra uma outra questão que é o endividamento? Não, o poder de compra é nosso. Claro. Na verdade, o poder de compra. Da comunidade preta, exatamente, né? Exatamente. Como lidar com isso, assim? Eu acho que até uma certa frustração, na verdade, né? Porque, poxa, eu trabalho tanto, eu não consigo fazer isso. Eu trabalho tanto, eu não consigo comprar uma camisa de futebol eu não consigo, oficial. Eu não posso. Exatamente. Ou o meu corpo não é bem recebido nesses locais, né? Onde eu gostaria de consumir. Exatamente. Hoje eu queria... a gente está no Rio de Janeiro, né? Eu queria, por exemplo, jantar hoje na Zona Sul, no Rio. Só que eu não consigo ir lá porque é muito caro para o meu orçamento. Sim. E aí vem a frustração, né? Que você trabalha tanto e não consegue fazer isso. Sim. Como lidar com isso? Eu acho que a gente eu acredito, na verdade, que seria interessante a gente aprofundar um pouquinho mais o que a gente começou a falar no primeiro episódio, sobre naturalizar conversas sobre dinheiro, sobre expectativas financeiras, que é muito o que você está propondo, né? A nossa pauta está propondo. E aí, se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais sobre classes sociais, classe social é um conceito da sociologia para traduzir, para explicar a divisão socioeconômica num mundo, na verdade, a divisão socioeconômica do mundo num sistema capitalista. E em sistemas capitalistas vai existir hierarquia. Ou seja, uma classificação de valor por quanto você tem. Então, ou pelo que você faz, né, pelo que você representa. E essa hierarquia, nessa questão de valor por hierarquia, algumas pessoas ou grupos sociais vão ser classificados acima de outros, e aí a subordinação vai ser um dos
um dos registros, né, desse tipo de sistema. O Brasil faz parte de um sistema capitalista. Quando a gente fala sobre classes sociais, que até pouco tempo atrás, ou talvez a gente ainda use esses termos, classe alta, classe média, pobre e tal, na economia é traduzido através das classes A, B, C, D e E. Então, se a gente fala sobre classes sociais, sobre sistema capitalista, se a gente entende que o nosso país ele é dividido não literalmente geograficamente, por mais que a gente saiba que as periferias, que são áreas mais afastadas dos centros urbanos e de áreas nobres, como você está comentando da Zona Sul, por exemplo, são áreas que historicamente têm uma renda per capita menor, né? Mas ainda assim, ainda que não seja dividido literalmente, ele é dividido por essas classes sociais. E se é dividido historicamente por classes sociais, é muito comum que pessoas que estão em grupos de classe C, D e E queiram experimentar a sensação de estar nas classes A e B. A classe A, se eu não me engano, seriam pessoas ou famílias que têm renda per capita acima de R$22 mil. Só que a grande questão é, como eu posso consumir como alguém que pertence à classe A, se a minha renda é infinitamente menor, eu recebo, por exemplo, um salário mínimo ou talvez eu até esteja ali abaixo da linha da pobreza, né? Eu entendo que esses sonhos financeiros, eles precisam, num primeiro momento, estar dentro do tipo de orçamento pessoal ou familiar que a gente tem. Sim. E que à medida que você vai se inteirando mais sobre finanças, sobre sonhos de consumo, sobre planejamento financeiro, você vai buscando através de metas financeiras que sejam reais. Eu ia usar uma palavra muito difícil, mas a gente não é desses. Que sejam reais para a população preta, para a população de periferia, para mulheres empreendedoras de periferia, que a gente sabe que são áreas que têm muita escassez de ferramentais, para que o seu empreendedorismo como principal fonte de renda continue acontecendo. Então, acho que seria interessante a gente trazer alguns exemplos, sabe? Por exemplo, você comentou sobre a camisa de time. Sim, sim. Eu lembro que quando a gente falou isso e a gente já começou ali a ouvir alguns comentários e nas redes sociais pipocar também, a maioria das pessoas que reclamaram ou que desabafaram, né? Vamos botar assim, Sim. que desabafaram sobre esse comentário foram homens. Então, assim, na verdade, o que eu estava sugerindo, é que houvesse um cuidado, uma preparação para esse primeiro encontro, porque o tema era esse, né? Sim, mitos financeiros nas relações amorosas. Exatamente. Que tivesse ali um preparo, uma produção para esse primeiro encontro, como geralmente as mulheres fazem. Lembrando que o episódio foi para todas as pessoas, independente de gênero, Exatamente. né? Foi para crushes, mozões, independente de gênero. Mas a questão era essa. E aí, quando, por exemplo, uma pessoa que recebe R$1.500 em média, ou um salário mínimo, vamos colocar aí R$1.320, que é importante lembrar que ainda tem os abatimentos, então esse valor não é um valor líquido, recebe-se menos que isso. Compra uma camisa de uniforme de time de R$300, o impacto nessa remuneração mensal é muito grande. Então, é bem provável que a roupa que essa pessoa tem no seu armário é a mais cara. E aí, vejam, estou dizendo que camisa de time é roupa, estou me contradizendo. Mas, sim, provavelmente nesse armário, essa camisa de time vai ser a peça mais cara. E aí, quando esse cara vai encontrar lá seu crush, ele vai pegar aquela peça mais cara que ele tem, né? Talvez seja uma das únicas peças que ele entende que é uma peça bacana para sair. Sim. Né? Então, eu acho que seria interessante a gente começar por aí. Tá, mas aí vem outra questão. Da gente estar querendo cada vez mais estar inserido no meio. Sim. Né? Você postou um Reels no seu Instagram hoje? Sim. Falando um pouco sobre isso e até também as dificuldades que as pessoas têm de estar na classe social a qual ela pertence. Porque é uma questão do pertencimento mesmo. Eu falei assim, eu preciso de um celular que tem uma maçã mordida, né?
Porque eu sou mais bem aceito no meio com aquele celular, com aquele smartphone. O poder que as grandes marcas têm. Exatamente. Na maneira como a gente consome, né? Então, por exemplo, se eu sou filha de uma empregada doméstica e estou ali no dia a dia, como a minha mãe já foi empregada doméstica, já foi diarista, e é a realidade de muitas mulheres e homens esse contexto. Sou filha de uma empregada doméstica, eu frequento a casa dos patrões da minha mãe, porque minha mãe ainda trabalha. E aí eu percebo que a rotina dos patrões da minha mãe é uma rotina de não precisar pensar no que vai consumir, não se preocupar muito em gastar, porque tem um patrimônio, tem uma reserva financeira, isso é uma visão de fora. E aí, nesse vídeo que você está comentando, eu trago exatamente a minha experiência lidando todos os dias com pessoas que a gente poderia classificar como ricas. Na minha experiência em multinacionais, eu tinha colegas de trabalho que moravam em áreas nobres da Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, e que o prédio onde eles moravam tinha um CEP específico para o prédio. E não, sabe? Então, assim, quando a gente comenta isso no contexto de periferia, é assustador. Ou colegas de trabalho surpreendente, né? Ou colegas de trabalho que a família dos pais, das mães, tinham acesso a ilhas privadas para eles comemorarem ali suas festas de fim de ano. E que geralmente o comportamento de pessoas que são consideradas ricas é de gastar o mínimo possível. É óbvio que são pessoas que têm acesso a grandes marcas, a marcas internacionais, mas no dia a dia a experiência que eu tive é dessas pessoas usarem roupas simples, não ostentarem o símbolozinho nas peças que usavam e se preocuparem muito em realmente utilizar aquilo que pagavam, aquilo que compravam, sabe? Então esse foi um dos pontos que eu trouxe nesse vídeo e que também... deve existir, na verdade, foi o que eu sugeri, um questionamento de por que você está adquirindo essa marca. Será que ela já atingiu o seu bolso e a sua mente, na verdade, e aí vai continuar atingindo... na verdade, eu falei assim, será que ela já não atingiu o seu coração e a sua mente e vai continuar atingindo o seu bolso porque você quer se sentir inserido num determinado grupo ou porque você quer mostrar que não é pobre. Então, existe muito uma preocupação de eu não quero demonstrar que eu estou na classe E, por exemplo. Eu quero demonstrar que eu estou na classe C. Como se tivesse muito... C ali quase B. Como se tivesse muita diferença no nosso contexto diário. Mas, na maioria das vezes, é um comportamento que se repete e que pode chegar também a questões sérias, né, de endividamento, de insatisfação, de você se autovalorizar muito, da sua autovalorização, na verdade, está muito relacionada a quanto você ganha naquele momento. As roupas, eletroeletrônicos, é o estilo de vida que você pode levar naquele momento. E detalhe que a gente está falando de pessoas que provavelmente são vinculadas a empresas através de CLT, né? Pessoas que são assalariadas. Então, esse é o estilo de vida que você pode levar hoje. Mas e se você perder o seu salário amanhã? Então, acho que são questionamentos que a gente precisa fazer. Tá, e aí uma outra pergunta que eu ia te fazer é em relação a esse senso de pertencimento e eu querer viver um pouco melhor. Como fazer para equilibrar esses gastos? Mas não responde agora. Eu vou comercial e volta já já. Olá, eu sou a Thaís Bernardes, jornalista, fundadora e CEO do portal Notícia Preta e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta para o segundo bloco do Voz Afro, aqui com a Ludmila Rastenreiter. A gente fez uma pergunta no final do bloco anterior, né? Como equilibrar esses gastos para as pessoas que talvez ainda não tenham consciência social, né? Aliás, consciência financeira, né? Acho que seria o termo mais adequado. Como fazer para fazer esse equilíbrio de gastos? Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre orçamento pessoal e familiar. Esse termo, orçamento, ele na verdade quer dizer o seguinte, que você anote todos os seus gastos, que são todas as saídas de dinheiro,
E o ideal é que essas saídas de dinheiro sejam menos do que quanto você ganha, que são as entradas de dinheiro. Acho que é um bom início, assim, começar a anotar. Faz uma pausa. Essa semana eu sugeri nas redes sociais esse momentinho para você fazer uma pausa, respirar fundo, porque geralmente dá taquicardia, preparar um orçamento pessoal e familiar, acender um incenso, se for o caso, também, relaxar. Né? Tomar um chazinho. Um chazinho é ótimo, mas um cafezinho. E anotando quantos gastos você, sua família, ou você e o seu companheiro, companheira tem, para que vocês continuem vivendo de uma forma confortável e para que a casa de vocês continue sendo mantida. A partir do momento que você começa a preparar o seu orçamento, você vai começar a prestar atenção nos seus gastos. Por exemplo, se você olha a sua fatura de TV por assinatura, internet, telefone, e você percebe que o gasto mensal é de R$400, vai começar a pipocar algumas dúvidas na sua cabeça. O que eu posso fazer para reduzir esse ou aquele outro gasto? É bem provável que vai começar a pipocar algumas dúvidas sobre o estilo de vida que você leva. O lugar que você mora, quanto você gasta de combustível, se é que você tem carro. Eu acho que é interessante contar uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, no metrô. Eu estava voltando do trabalho e era horário de saída de escola. E aí tinha umas adolescentes do meu lado, o metrô estava cheio, e eu lembro que uma delas falou assim, eu vou estudar muito, para não ter nunca mais que andar de metrô. E aí aquilo me atravessou, assim, de uma forma negativa, né? Porque, eu estudei pra caramba e eu tava lá no metrô junto com ela. Trabalha pra caramba. E aí eu tenho uma certa dificuldade de ouvir esses comentários à minha volta e ficar quietinha. Então eu comecei a conversar com as meninas e tal, a gente trocou lá uma ideia. Mas eu acho que é interessante quando a gente fala de, estilo de vida, quando a gente fala sobre gastos, quando a gente fala sobre consciência financeira, a consciência social, já que a gente está falando sobre classes sociais, ela vem junto. Porque se o meu transporte público, na verdade o transporte público que eu uso diariamente, funcionasse de forma adequada, talvez eu não precisasse ter um carro na garagem. Ou talvez eu tenha um carro na garagem porque foi inserida na cultura periférica, por exemplo, que um homem, um menino, quando se torna homem, a primeira conquista financeira que ele precisa ter é adquirir um carro. Então, não sou eu que estou dizendo, tem especialistas, economistas norte-americanos que já comprovaram que o meio onde a gente vive impacta diretamente na nossa forma de consumo. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra da periferia. Eu sempre sonhei em ter a minha própria casa. Eu sempre sonhei em ter a minha casa própria. Eu não conseguiria morar de aluguel, porque eu acho que me daria urticária. Então, não faz parte da minha realidade financeira morar de aluguel. Eu já deixei, inclusive, de fazer realizar, na verdade, alguns sonhos financeiros, alguns sonhos de consumo para ter a minha casa própria. Então, quando a gente lança, assim, essas frases que acabam sendo polêmicas e tem a participação do público, tipo, não faça isso, não faça aquilo, né, em relação à camisa de time, em relação a quem convida paga, na verdade, é para instigar vocês a participarem junto com a gente. Porque uma coisa que eu sempre fui muito contra é um especialista em finanças ou uma especialista em finanças virar para alguém com uma realidade de vida tão diferente da dela, que é o que acontece na maior parte dos canais de coaches financeiros, que geralmente são homens brancos e que não vivenciam a realidade do povo preto e do povo de periferia, e dizer o que a gente tem que fazer. Então, essa nunca foi a minha ideia. Minha ideia sempre foi, através do empoderamento contábil e dos canais que se abrem, de compartilhar o conhecimento. Então, por exemplo, esse mês de julho a gente está lançando a nossa consultoria em finanças pessoais. A ideia é fortalecer essas mulheres, que é o nosso público-alvo, com conhecimento, a ponto de que daqui a alguns meses
elas tenham autonomia suficiente para cuidar do dinheiro delas. Porque o que é a expectativa de viver bem para mim pode não ser a mesma expectativa que você tem, que o pessoal da produção tem também. Então, a ideia é a gente adaptar as práticas de gestão financeira, de inteligência financeira, para aquela realidade que está sendo analisada. Então, se a gente fala do contexto de periferia, eu acho muito cruel um coach financeiro, um especialista em finanças, virar para uma pessoa que ganha um salário mínimo e dizer que ela pode fazer um intercâmbio para fora do país e passar alguns anos estudando fora, se a gente sabe que a maior parte das famílias desse contexto periférico são famílias que muitas vezes moram em favelas, em comunidades, que não têm casa própria, e que o consumo, o poder consumir uma marca ou consumir uma falsificação de uma marca é o mais próximo que essa pessoa pode chegar da realidade de ter uma vida financeira diferente da que ela tem hoje. Eu, por exemplo, quando fiz não foi um intercâmbio, foi uma especialização fora do país, eu fiz um financiamento coletivo para viajar. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sabe? Há alguns anos atrás eu tinha dinheiro que eu tinha juntado ou para fazer intercâmbio ou para dar entrada no imóvel. Então, eu optei dar entrada no imóvel porque na minha mente eu não conseguia imaginar eu voltando do intercâmbio sem a minha casa, sabe? E o que, de repente, para uma outra pessoa não vai fazer sentido, porque existe muita expectativa de que quando você retorna do intercâmbio, vão pipocar oportunidades de emprego, e que nem sempre acontece. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, que eu abri aqui algumas janelas, então, respondendo a sua pergunta, lidar com dinheiro é, sim, muito subjetivo, mas a gente precisa ter uma certa racionalidade, até para testar, né, as probabilidades e os riscos das nossas escolhas financeiras. Sim. E aí, voltando, por exemplo, na camisa de time, quando uma pessoa que ganha um salário mínimo compra uma camisa de time que custa aproximadamente R$300 e não tem uma reserva de emergência para, se de repente ela for demitida, quando ela for demitida, a gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer, se ela for vender a camisa de time dela, provavelmente vai valer muito menos do que ela gastou para comprar. E se conseguir vender. Exatamente. Se conseguir. Então, existem algumas opções. Eu acredito muito na economia colaborativa. Então, geralmente eu digo que antes de comprar alguma coisa ou jogar alguma coisa fora, existem algumas opções aí. Antes de você comprar, dá para trocar algo que você tem por algo novo ou semi-usado que está funcionando perfeitamente, sabe? Dá para vender algo que você tenha para juntar uma graninha e aumentar a sua reserva de emergência. O que eu percebo que é um hábito muito nosso, assim, né? Falando no contexto nacional, é que geralmente a gente só reduz o nosso padrão de vida quando a gente está passando por algum problema financeiro, seja porque foi demitida ou porque a gente precisa começar o nosso próprio negócio, precisa ter ali uma reserva para funcionar como capital de giro durante esse período. E, na verdade, o que eu gostaria de instigar e sugerir é que a gente viva de uma forma mais simples, usando muito bem os recursos que a gente tem, sabe, um pouquinho abaixo do que a gente poderia viver, para conseguir investir e até, de repente, para gastar um pouquinho mais com esses mimos que geralmente a gente, sabe, o eu mereço que você falou, que geralmente a gente associa a essas aquisições de eu mereço porque eu trabalho muito, enfim. Então, você acha então, que é realmente possível ser feliz ganhando pouco? Eu acho que é interessante a gente pensar primeiro em quanto a gente tem e quanto a gente pode gastar. Isso acho que eu comentei. Sim. Num segundo momento, entender se o que você ganha é a média salarial dos profissionais da mesma área que você, da sua área de atuação. Então, se, por exemplo, eu sou contadora.
a minha remuneração mensal, ela é equiparável aos outros profissionais da minha área de atuação? Essa remuneração é suficiente para eu viver? Eu quero ganhar mais, então eu vou buscar por formas de especialização, eu vou me aperfeiçoar, eu vou trabalhar os finais de semana, eu vou empreender para complementação de renda. Eu acho que é importante a gente pensar sempre e se fazer essa pergunta. O que é viver bem para você? Que são perguntas que geralmente eu faço nas consultorias e que não são nas primeiras reuniões que as clientes da Empoderamento Contábil conseguem responder. Sim. Então, por exemplo, viver bem para mim hoje, como eu comentei, é usar da melhor maneira possível os recursos financeiros que eu tenho. É não morar de aluguel. É poder ter uma reserva de emergência caso alguma coisa dê errado. É poder apoiar a minha família com conhecimento, com sugestões, olha, pai, faz assim, mãe, faz dessa forma que vocês vão seguir um caminho melhor. E ter um conforto, né? Porque não entra muito na minha cabeça eu ter uma vida, por exemplo, usar um tênis de marca, ter um carro bacana, ir a lugares legais, mas quando eu chego na minha casa eu não tenho conforto, sabe? Então eu quero estar numa casa confortável e eu também quero ir a lugares legais de vez em quando. Sim. Então acho que é uma pergunta interessante de se fazer, o que é viver bem para você e quanto você ganha. Compare sempre com outros profissionais da sua área de atuação. Entenda se você quer mudar de área, se você pode se especializar e ganhar mais dentro da sua própria área. É muito comum mulheres negras terem uma certa dificuldade de se valorizarem em relação à sua remuneração, né? Pedir aumento ou entender que você pode ser melhor remunerada numa outra empresa, né? Numa outra atividade profissional. Isso está muito ligado com a nossa autoestima também. Por isso que eu falo que dinheiro é subjetivo, porque está ligado ao nosso autoconhecimento, está ligado aos hábitos que as pessoas à nossa volta têm, né? Nossa família, principalmente, nossos entes queridos, mas também é racional, porque é importante a gente ter ali o cálculo junto para entender o que é probabilidade, risco de alguma coisa dar errado, e se der errado, usar o dinheiro a nosso favor. Você falou na resposta anterior a essa sobre o financiamento coletivo que você fez para ter uma especialização fora do país. Sim. Eu não sei se você pode responder agora, porque não sei se faz parte da sua consultoria. A ideia é de ter consultoria aqui, né? Até porque você oferece o trabalho. Então, quem quiser consultoria, entra no Instagram. Quem quiser entrar em contato direct. com o Empoderamento Contábil, a gente realiza tanto eventos de conscientização, capacitação e treinamento, quanto consultorias em contabilidade e finanças. Então, nesses 5 anos, foram mais de 5 pessoas impactadas com conhecimento. 5.000 pessoas. Né? 5.000 pessoas, desculpa. Eu falei 5? 5 pessoas. Não, 5.000, gente. 5 tem aqui. É um pouquinho tem mais mais do que aqui. É um Obrigada. pouquinho mais do que 5 pessoas. 5.000 pessoas impactadas com conhecimento, mais de 50 eventos realizados nessas áreas de conscientização, capacitação e treinamento, mais de 50 clientes atendidas diretamente. Então, a gente tem o nosso perfil no Instagram, que é onde você vai encontrar várias dicas sobre essas áreas em que a gente atua, @Empoderamento Contábil, e a gente tem também nosso canal no YouTube, @Empoderamento Contábil, nosso site, empoderamentocontábil.com.br, e lá vocês acessam nossos e-mails, WhatsApp, a gente responde todas as perguntas. Mas você ia fazer uma pergunta, Sim. né? Existe alguma outra forma de fazer, por exemplo, um intercâmbio fora do país, que não seja financiamento coletivo, mas a pessoa não tem grana, eu não tenho grana para pagar isso, não posso pagar, não tenho dinheiro, não fiz reserva, mas quero fazer esse intercâmbio. Só que eu também não quero fazer um financiamento coletivo. Tem alguma outra forma? E aí, tem sim algumas outras formas. Tem algumas outras formas, a gente vai conversar sobre isso, mas eu tô rindo porque eu percebo que a maioria das pessoas que não querem fazer financiamento coletivo é porque tem medo do que os outros vão pensar por ela fazer financiamento coletivo. A gente volta lá Então a gente está voltando, na verdade, na primeira etapa da nossa conversa, em que
porquê, em que a gente comentou por que é tão importante que as pessoas pensem que você não é pobre. Sim. Se a maioria de nós, mais 50% da população, estão nas classes D e E, são consideradas, né, pessoas nas classes sociais D e E, enfim. Tem algumas formas. Eu, na verdade, eu me candidatei para uma bolsa em educação executiva na Ohio University e fui aprovada com 100% de bolsa, mas alguns gastos a bolsa não cobria, né, não abraçava. E aí o financiamento coletivo foi voltado para esses gastos, como passagem aérea, alimentação à noite, enfim. Mesmo assim, eu também arquei, né, paguei alguns gastos com o meu próprio dinheiro. E eu lembro que na época já empreendia com empoderamento contábil, foi inclusive por conta do meu projeto que eu fiquei entre as empreendedoras sociais classificadas para participar dessa educação executiva. Mas eu lembro que eu trabalhava durante o dia, fazia uma pós à noite e aí de madrugada eu pesquisava essas bolsas. Então tem a Fundação Estudar, por exemplo, é uma fundação que super confiável e que todos os dias, se você entrar no site, na plataforma, vai ter atualização de novas bolsas em todos os lugares do país, do mundo, na verdade. Tem vínculo com vários países, então são brasileiros estudando em Portugal, mas também em países que a gente nem imagina que seja possível estudar inglês e outras línguas, outros idiomas. Tem algumas outras instituições, eu acho que é super válido procurar. Acho que a gente pode complementar também o conteúdo, né, indicando claro, alguns locais. Mas eu acho que é importante lembrar que os pesquisadores do CNPq e da CAPES também estão fazendo financiamento coletivo para estudar fora do país, porque as bolsas que eles recebem de mestrado e doutorado não têm sido suficientes para abraçar esses custos. Então, eu acho que a ideia é essa, é você se utilizar das ferramentas que existem e que você pode acessar para implementar seus estudos e para realizar seus sonhos financeiros. Maravilha. Vamos falar agora então sobre coaches financeiros, mas no próximo bloco. Ok. Vamos aos comerciais. Oi, eu sou Kênia Bárbara, atriz, cantora, compositora, e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta aqui no último bloco do Voz Afro com a Ludmilla. E como eu falei no bloco anterior, vamos falar agora um pouquinho sobre os coaches financeiros. Sim, não sou coach financeira, tá? Ainda bem. Não sou. E aí tem alguns coaches financeiros, como os primos ricos da vida, que eu vi um vídeo essa semana dele falando que é possível você ter um gasto mensal com compras de supermercado, comida para sua casa, de R$300 por mês. E muitas vezes essas pessoas vêm de uma falsa realidade para a população. Como ele falou nesse mesmo vídeo, que é possível você juntar R$1 milhão em 6 meses. A gente sabe que no Brasil o salário mínimo é R$1.320, né? O salário mínimo. 1.320. Bruto. Sim, Bruto. A renda média é de R$1.500. Aí aqui alguns dados. 36% do gasto é só com moradia e alimentação, 17% com transporte, aliás, 20% com transporte, 36% com moradia e alimentação 17%. Então acaba que não é receita de bolo. Isso é para cada família vai ser diferente, para cada pessoa é diferente e tal. Primeiro, o que você acha dessa tal, não sei, eu interpreto como uma falsa ilusão que essas pessoas vendem. E outra coisa, realmente é possível ter R$300 por mês de compra de supermercado? De comida para sua casa? A gente comentou agora há pouco, né, sobre essas questões, assim, de... Eu acho isso tão sério, Robélio, porque são pessoas... Primeiro, são pessoas que realmente acreditam, quem consome esse tipo de conteúdo, né, que tá seguindo esses canais e tal, realmente acreditam que é possível conseguir juntar ou poupar R$1 milhão num determinado período de tempo. Se não conseguem, o problema está com elas, né? O problema está nessas pessoas que se deixaram levar por esses coaches financeiros e não nessa doutrina que é aplicada aí por esses profissionais. E aí entra também a questão da meritocracia, se você tentar, se você trabalhar, se você se esgotar, se você morrer,
Em muitos casos é praticamente isso, né? Você consegue chegar no mesmo patamar financeiro que eu. E isso a gente sabe que não acontece. Então, respondendo o que você perguntou em relação a compras mensais, por exemplo, R$300 mensais é mais ou menos o valor que uma pessoa que mora sozinha consome com gastos de supermercado. Então, acho que é importante lembrar que essa pessoa ela vai ter, sim, gastos com alimentação no supermercado, na feira, que são os gastos semanais, quinzenais ou mensais, mas essa pessoa também vai querer sair para jantar fora, para lanchar com os amigos, com um crush ou com um mozão. E aí, geralmente, eu sugiro que esses gastos de alimentação fora de casa, que não estão vinculados ao trabalho, seja como empreendedora, seja ali no seu trabalho, né, assalariado, que sejam considerados lazer. Então, que a partir do momento que você come fora de casa, você viva uma experiência ao comer fora de casa, para que você considere que aquilo não foi só uma refeição, que você um gasto com refeição, mas sim um investimento em lazer. Agora, eu, por exemplo, eu não faço compras mensais, eu faço compras semanais. Então, eu prezo muito por fazer lista de compras, por ir à feira, por ir no mercado nos dias promocionais. E, se for o caso, ir nos grandes atacadões e fazer compra coletiva com a minha família, né? Dividir aquele produto que é muito para mim, mas que a partir do momento que eu divido com outras pessoas da minha família, a gente paga ali um valor mais em conta quando é comprado no atacado. Sim. Eu percebo que muitas pessoas reclamam de ter que viver essa experiência. Então, por exemplo, Lud, para mim é muito mais prático fazer compra num aplicativo de entrega de comida, né, que a gente não vai falar aqui porque não está patrocinando o podcast. Mas fique à vontade para patrocinar, a gente não tem nenhum problema com isso. Que às vezes é muito mais fácil fazer compras nesses aplicativos em que a gente sabe que são mais caros e que você não tem ideia de como o produto que você está comprando, principalmente, né, legumes, frutas e verduras vão chegar na sua casa, acham que é muito mais prático do que ir pessoalmente até o comércio para comprar. Eu acho que é interessante a gente barganhar, a gente fazer pesquisa de preço, são técnicas ancestrais. Sim. Né, que fazem parte da nossa rotina, que as nossas famílias fazem há tempos e que talvez por essa falsa sensação de que é possível você alavancar, né, da classe E para a classe A de um dia para o outro, como acontece com muitas celebridades, a maioria das pessoas não queiram mais ter que passar por esse processo de ir a mercado, pesquisar preço. E eu já ouvi algumas pessoas falando que, mas isso é coisa de pobre. Então, pesquisar preço, pedir desconto é coisa de pobre, porque quando eu tenho esse tipo de atitude, o que a outra pessoa vai pensar de mim? Então, assim, fugindo um pouquinho, né, do que é sugerido pelos coaches financeiros, mas dando dica mesmo de como você fazer compras para sua casa, por exemplo, eu acho que tem vários benefícios de você ir nos comércios, você está investindo nos comércios, nos empreendimentos locais da sua região, você está investindo em pequenos produtores, você está tendo contato com outras pessoas, e isso numa época em que a maioria de nós sofre de ansiedade e que depois da pandemia, né, se individualizou a ponto de muita coisa você nem precisa sair de casa, esse contato social, esse contato humano é ótimo. E óbvio, faz bem ao bolso, né? Porque se você compra num único local, a menos que você faça parte de um programa de fidelidade em que você receba descontos, né? E descontos que realmente sejam descontos, né? Que sejam reais, o ideal é que você pesquise em outros locais. Mas R$300 é o gasto de uma pessoa que mora sozinha e investiga muito os preços, porque a partir de 2 pessoas morando juntas, esse gasto já vai para pelo menos R$450, R$500. E eu acho interessante a gente falar o seguinte, porque eu tento trazer essa ideia, conscientizar sobre isso nas redes sociais do Empoderamento Contábil. A necessidade da gente olhar a nossa saúde de uma forma integral.
Então, não é só a saúde financeira da Lud, mas é a saúde física da Lud, é a saúde financeira também é a saúde emocional, né? Então, uma pessoa que ganha pouco, ela provavelmente vai ter uma alimentação ruim se ela não buscar por formas de melhorar a alimentação dela dentro do contexto que ela vive. Sim. Então, por exemplo, hoje é possível acessar nutricionistas, né, profissionais de saúde voltados para a alimentação, para melhor alimentação, através da rede pública de saúde, através do SUS. Então, não necessariamente você precisa pagar uma consulta com uma nutricionista. Se você puder, maravilha. As nutricionistas que estão assistindo a gente agradecem. Mas é uma forma, inclusive, de você comer melhor. Sim. Então, por exemplo, o pão francês está muito caro, dá para você comer batata doce, dá para você comer tapioca, que numa casa de produtos naturais perto da minha casa, o pacotinho é R$3,99. Então, dá para você comer o pão integral, dá para você comer inhame, aipim de manhã e diversificar a sua alimentação. Não porque eu sou pobre e tô tendo que comer cuscuz de manhã. Que é gostoso pra caramba. Uma delícia, também, né? Inclusive, Dona Tânia Valéria, minha mãe, faz um cuscuz maravilhoso. Muito obrigada por esses cafés da manhã que você me proporciona. Mas eu acho que é isso, né? A gente tentar viver da melhor maneira possível, sem se preocupar tanto com o que o outro vai pensar, sabe? Porque a nossa saúde financeira e integral é responsabilidade nossa. Teve um termo que eu aprendi na escola ainda, há um tempinho atrás, que é agricultura de subsistência. Então, é muito comum para algumas famílias terem ali a sua produção para consumo próprio. E isso tem voltado cada vez mais. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho algumas plantas alimentícias não convencionais. Então, se a verdura está muito cara ou se não tive tempo de ir no mercado, eu tiro algumas folhinhas e coloco na minha omelete, enfim. Não estou sugerindo, na verdade, que as pessoas passem a construir hortas em casa, né? Porque nem todo mundo pode, nem todo mundo tem espaço suficiente para isso e vai levar um tempinho até que você consiga, né, usar esses alimentos ali na preparação das suas refeições. Mas é uma possibilidade, inclusive, para você se alimentar melhor, gastando o mínimo possível. E qual é a diferença do coach financeiro para o educador financeiro? Perfeito. O educador financeiro, a educadora financeira, especialista em finanças, quando vocês ouvirem esses termos, são profissionais que se especializaram, são profissionais que estudaram, são profissionais que têm autonomia suficiente comprovada por algumas instituições para falar sobre esses assuntos. Então, eu acho que a gente está vivendo uma época e que as redes sociais deu a possibilidade da gente falar sobre o que a gente quisesse, independente se a gente tem um diploma ou não para isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando, dando dicas sobre finanças, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre TI, né? Sobre informática, com a prática, né? Aprendeu aqui, compartilha nas redes sociais, beleza. Mas eu acho que é importante a gente pensar na responsabilidade do impacto que as dicas que a gente dá, que a gente compartilha, dos saberes que a gente compartilha, vai ter nas pessoas do outro lado. Sim. Então, antes de eu produzir um vídeo nas redes sociais do Empoderamento Contábil ou preparar um conteúdo para um dos eventos que a gente promove, tem uma preocupação com a linguagem, tem uma preocupação do conteúdo, tem uma preocupação de uma orientadora pedagógica revisar esse conteúdo. Então, o coach, na verdade, ele também tem uma formação pelas escolas de coaches. Eu não sou a melhor pessoa para explicar a formação de um coach, mas de uns anos para cá se tornou muito comum qualquer pessoa de qualquer formação acadêmica. Então, por exemplo, eu sou, não sei lá, eu sou uma chefe de cozinha ou sou uma fotógrafa, e aí eu decido fazer a formação de coach, por exemplo,
E eu já estou habilitada, depois que eu termino, a, inclusive, dar com algumas consultorias financeiras, como um educador, uma educadora financeira, uma especialista em finanças que tem uma carreira aí de 10, 15 anos, como eu, por exemplo. Então, acho que é importante você, né, que vai consumir também esse conteúdo, se preocupar, pesquisar e entender, analisar o currículo de quem é essa pessoa que está compartilhando saberes com você. A gente falou um pouquinho sobre a questão do salário, a pessoa se ganha um pouco, ganha um salário mínimo às vezes, Sim. renda média do brasileiro de R$ 1.500. Com essa renda média que a gente tem hoje, R$ 1.500 no Brasil, é possível ainda separar algum dinheiro para investimento? Eu acho que depende da realidade dessa família, desse contexto familiar. Porque, por exemplo, se a gente fala de uma família negra da periferia, é muito comum que existam algumas pessoas nessa família que ainda não trabalham, que só estudam, e que tenham algumas pessoas específicas nessa família que são responsáveis pela renda, né, dos demais, por colocar comida na mesa mesmo, falando, né, o português literal. Hoje no país, se eu não me engano, são mais de 30 milhões de lares liderados por mulheres. Então, quando a gente fala que são liderados por mulheres, são mulheres que são mães solo, né, que não têm um companheiro, mas também mulheres que têm um companheiro e que a maior renda dessa casa é dela. Então, eu entendo que vai depender do contexto familiar, né, dessa família. Se, por exemplo, numa família de 5 pessoas, só uma trabalha e ganha um salário mínimo, essa média salarial de R$ 1.500, provavelmente vai ser impossível você ter uma reserva financeira. Se for uma pessoa que mora sozinha, por exemplo? Aí a gente já está falando uma outra língua. Porque uma pessoa que mora sozinha, provavelmente ela vai pagar um aluguel ou ela vai dividir um apartamento com outras pessoas. Por exemplo, quando eu entendi que eu precisava comprar o meu apartamento, que eu fui morar sozinha, na época eu ganhava em torno de R$ 2.400, R$ 2.500. E eu lembro que os meus pais ligavam na época e falavam, tá tudo bem, minha filha? Eu, tá tudo ótimo. E eu, maravilhoso. E só eu sabia como tava, né? Geralmente só a gente que sabe como Exatamente. tá. As contas chegando, se acumulando, o tempero do feijão era bem contadinho, o feijão ficava sem gosto, porque o tempero... Um pouquinho mais aguado, talvez. Era muito rateadozinho, assim. Mas eu entendi naquele momento que era o sonho financeiro que eu precisava realizar para ter a minha autonomia. Então, eu me planejei, na verdade, para que durante um determinado período eu não tivesse lazer. Assim, não tivesse lazer que eu digo, não fizesse viagens, não saísse para jantar em lugares que prejudicariam o meu orçamento. Sim. Então, a gente já está falando de uma outra realidade quando é alguém que mora sozinho. Mas eu acho que a gente poderia... Ó a pessoa vendendo o peixe dela. Eu acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre investimentos. E assim, investimentos bem adaptados à realidade de quem mora na periferia, de quem tem ali alguns traumas com investir, de quem tem alguns traumas com os bancos tradicionais, que a gente sabe que muitas pessoas já passaram por preconceito, né, dificuldade de acesso a linhas de crédito, e acho que a gente poderia falar sobre moradia também, sobre financiamento habitacional. Mas na sua consultoria você também ensina isso, né? Investimento. Sim. Então, ou seja, que fique aqui bem nítido que o episódio não vai ser uma consultoria. São dicas mais superficiais. Sim, são dicas mais superficiais, são conversas, né? Como eu acredito que você tem com os outros convidados do podcast Voz Afro também. Com as outras convidadas, que tem muita convidada mulher também, né? Sim. Super bacana saber disso. Porque fortalece o empreendedorismo feminino. Sim. Durante a pandemia, a maior parte dos negócios que fecharam as portas, que deixaram de existir, foram negócios liderados por mulheres. Então, quando a gente tem essa oportunidade de vir aqui, de falar sobre o nosso trabalho, de fortalecer pessoas que estão do outro lado, fortalecer com conhecimento, acho super importante. E a questão também da inspiração, né? Sim. Eu acho que é fundamental.
Eu sou cria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fruto de escola pública municipal estadual da minha cidade, do ProUni também, inclusive. Então, sou muito curiosa sobre o comportamento do povo preto, feminino, periférico, da maneira como a gente consome. Então, através do empoderamento contábil, eu tenho conseguido colocar em prática os meus saberes e os estudos que eu venho realizando. Luiz, estamos chegando no final. Passou rapidinho. De novo, né? De novo, passou bem rápido. Mas respondendo a pergunta inicial do episódio, é possível viver bem ganhando pouco? Sim, eu acredito que sim. Mas isso não quer dizer que você precise ganhar pouco durante muito tempo. Então, assim, se hoje você ganha menos do que você deveria ou gostaria, bora planejar para ganhar mais aí. E ainda assim é possível viver bem ganhando pouco comprando camisa de futebol? Ai, difícil, meu Deus. Né? Mas você quer assuntos polêmicos, né? Então, gente, eu não entendo muito de futebol. Na verdade, eu entendo bem de futebol. Mas eu jamais compraria uma camisa de time a R$300. Se eu posso, de repente, comprar uma que tem meu nome. Olha que legal. Que é menos de 100, sabe? Óbvio que o material vai ser diferente. Mas, assim, só de vestir a camisa do meu time, acho que eu já vou ficar bem animada. Acho que tem outras experiências que são muito mais interessantes, né? Sim, tipo, você ir com frequência no estádio e tal. Que também não tá barato. Não tá, mas quando você é cliente de algumas operadoras de telefonia, você acumula pontos e troca por ingressos. Fica a dica aí, ó. Clube de fidelidade. Fica a dica. Tem efeito, tem seus efeitos, tem seu valor. Estamos chegando ao final. Alguma mensagem para quem não tá conseguindo poupar bem, assim, como te contratar, né? Para você dar a sua consultoria financeira, dicas da Lud lá. Como fazer? Sim. Como eu comentei, a gente está nas redes sociais, @empoderamento contábil, tanto no Instagram quanto no YouTube e no LinkedIn também. A gente tem o nosso site, empoderamentocontábil.com.br. Esse mês de julho, que a gente comemora o mês da mulher afro-latino-americana, a gente está estreando nossa consultoria em finanças pessoais. O nosso público-alvo é feminino, mas a gente não coloca uma plaquinha na porta proibindo a entrada de homens. Então é realmente segurar a mão das nossas clientes e apoiar durante esse período, porque a gente sabe que começar a cuidar das finanças não é fácil. Então, se é difícil seguir sozinha, a gente está aqui para ir junto com você. É isso. Lud, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Adoro estar aqui. Nossa, a gente também adora te receber aqui também. Que bom. E para vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.